que pode até ser definido o título brasileiro, hein? Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro na Arena do Galo, podendo ser campeão brasileiro ainda hoje. Isso é notícia, não estou falando que é o que vai acontecer, mas se o Flamengo vence o Atlético Mineiro hoje e o Palmeiras perde para o Grêmio no Rio Grande do Sul, o Flamengo vai se tornar o campeão brasileiro de 2025. Deixando claro, a CBF nem enviou a taça para a Arena do Galo, tá? Porque tem ali um protocolo do troféu ser entregue na última rodada do Campeonato Brasileiro, mas matematicamente, se o Flamengo vencer hoje o Atlético Mineiro e o Palmeiras perder para o Grêmio, o Flamengo já pode ser o campeão brasileiro. O Flamengo, que faz um suspense, não se sabe qual o time que vai para campo hoje, né? O que se sabe, e é importante a gente trazer, é que o Léo Ortiz não joga, ou seja, será que o Léo Ortiz vai ser poupado só para a final? Será que ele vai chegar com ritmo de jogo para ser titular do Flamengo depois de um mês parado desde o jogo contra o Racing na final da Libertadores, que é um jogador aí importantíssimo, tá, para o time do Flamengo? E sem o Léo Ortiz, o Flamengo não tem um reserva de peso para entrar numa final de Libertadores caso precise. Vai ter ali o Danilo e o Léo Pereira, e aí sempre aquela tensão de só ter o garoto João Vitor, né, como reserva se o Léo Ortiz não tiver condições de jogo. Tem um Palmeiras que vai totalmente reserva para o jogo contra o Grêmio, hein? O Abel Ferreira, na minha opinião, para justificar todo aquele discurso dele, né, ele já havia pensado nisso, ele não levou nenhum dos seus 11 titulares, tá, para o Rio Grande do Sul. Os 11 titulares do Palmeiras ficaram em São Paulo, se preparando para a grande final da Libertadores, enquanto que o Flamengo vai com o seu time, vai com o seu elenco principal para o jogo contra o Atlético Mineiro. Agora, é muito provável, tá, que o Flamengo poupe alguns jogadores. Provavelmente aqueles, inclusive, que não aguentam, né, jogar 2 jogos seguidos, que constantemente são substituídos, caso do Alexandro. O Danilo, eu acho que não vai ter como ele não jogar, a não ser que o Felipe Luiz vá de novo com o jovem João Vitor para o jogo contra o Atlético Mineiro, já que o Léo Ortiz não vai para o jogo. E aí é aquilo, Jorginho, será que joga? Arrascaeta, será que joga? Os principais jogadores do Flamengo, será que o Felipe Luiz vai arriscar para garantir se aproximar muito do título brasileiro, por mais que possa prejudicar na final da Libertadores? Dessa rodada de hoje, é uma rodada que pode definir o campeão brasileiro. E aí eu te pergunto, porque eu mesmo, quando alguém me pergunta, eu tenho muita dúvida para responder. Se você fosse o Felipe Luiz, você iria com o time mistaço ou com o time titular, já que pode ser campeão brasileiro hoje? E você sempre chama atenção para isso, que você tem medo que a final da Libertadores esvazie um título tão importante como é o brasileiro. Mas agora, Vamp, também é muito arriscado você perder um Arrascaeta, um Jorginho da vida, para uma final onde o Abel tá poupando todo mundo. O que você faria se fosse o Felipe Luiz e o que você acha que ele vai fazer? Isso eu fiquei pensando também, né, Tico? Vindo pra cá agora pra PAN. O Flamengo ainda pode se dar esse luxo de ter uma gordura de 4 pontos, né? 4 pontos, são 2 rodadas, faltando 3 para acabar. O Léo Ortiz ainda não está 100%, tranquilo, pode recuperar para estar numa decisão de sábado. A gente sabe que o Jorginho e a Arrascaeta, com certeza o Felipe Luiz hoje, eu acho, né, que não vai botar a sair para jogar. O Flamengo viajou todo mundo que está apto. Acho que não sai jogando os dois. Não, assim, o Arrascaeta vive um grande momento,
né, fisicamente também. Você vê que até há uns meses atrás o Bielsa elogiou a fisiologia do Flamengo, o departamento médico e o departamento físico, falando, né, da condição do Arrascaeta. Quando chega a seleção, chega bem melhor, né, tem esse luxo de 4 pontos, vai pegar uma equipe que bem fragilizada, né, perdeu uma Sul-Americana onde apostava tudo, com equipe de investimento menor, que é o Lanús, que conquista o bicampeonato da Sul-Americana. Um Galo que esperava chegar a Libertadores do ano que vem, já tendo calendário com tudo, numa Libertadores em fase de grupo, agora vai ter que brigar aí pela 8ª colocação, a depender do que faça Fluminense e Cruzeiro na Copa do Brasil. Se eu sou Felipe Luiz, eu vejo quem está em melhor condições assim, física e técnica, porque eu tenho essa gordura de 4 pontos. E sabendo que o meu concorrente vai jogar fora de casa também e tirou 11 jogadores. Mas isso a gente vai chegar ainda no Palmeiras. Em relação à 6ª camisa mais vendida do mundo, parabéns. Se fosse aqui, Campeonato Brasileiro, pegaria uma pré-Libertadores ou uma fase de grupo direta, em venda de camisa. Mauro, eu vou te passar a palavra fazendo a mesma pergunta, né? E trazendo ainda um dado importante, que o Atlético Mineiro, ele foi, né, muito pressionado depois dessa final da Sul-Americana. Tem jogador até se despedindo por causa de polêmica com a torcida. O Lianco, o Hulk fez uma postagem super chateado, dizendo que o esforço não é reconhecido quando se perde. Agora, o Atlético Mineiro, ele precisa entregar alguma coisa, né, nesse jogo. E a gente sabe o tamanho da rivalidade que o torcedor do Galo e o Clube Atlético Mineiro tem com o Flamengo. O Atlético Mineiro, ele está fazendo uma campanha, eu vi aqui nas redes sociais do clube, que o sócio torcedor, porque o estádio ficaria vazio hoje diante da revolta do seu torcedor com a perda aí do título da Sul-Americana. E o Atlético fez uma campanha na qual o sócio torcedor que comprar um ingresso ganha outro. Ganha 100% de desconto em outro. Ou seja, você comprou um, pode levar algum acompanhante de graça. O Atlético está até fazendo campanha para ter torcida hoje, para dificultar esse título brasileiro, né, do Flamengo. Ou seja, não vai ser um Atlético entregue, sem disputar nada, ele precisa dar uma satisfação ao seu torcedor. E, Mauro, eu te pergunto o seguinte, diante da situação, Abel Ferreira poupando não, nem relacionando os seus titulares, ou seja, repouso total durante a semana inteira para a final da Libertadores. Não só repouso, né, Mauro? Preparação também. Porque eles vão ficar em São Paulo se preparando só para a final. Diante disso, primeiro, você acha uma decisão inteligente do Abel e acha que aquele discurso todo de que já tinha acabado o campeonato foi tudo para justificar essa decisão? E outra, Flamengo tem que poupar, Mauro, na sua opinião, alguns dos seus principais jogadores, sabendo que o Palmeiras vai todo descansado para o jogo ou não? O foco é o título brasileiro que o Flamengo pode, inclusive, conquistar hoje. Bem, o que eu sei é que o Flamengo não está nem um pouco preocupado com o que o Palmeiras vai fazer, está preocupado em ganhar o Campeonato Brasileiro hoje, o que me parece o certo, né? O Palmeiras joga essa cartada porque o Palmeiras não depende dele para ser campeão brasileiro. Então vem essa conversa de botar reserva. A gente não sabe também, né? Se de repente os jogadores que estão aqui em São Paulo aparecem lá na hora do jogo e ficam no banco pelo menos. Será que os 11 que estão treinando em São Paulo serão os titulares? Eu não boto minha mão no fogo por nada disso. Nada disso, só na hora mesmo para ver. E é uma cartada jogada porque entrou no modo, eu diria modo desespero, mas não tem muito o que barganhar, porque perdeu. Tinha uma vantagem de 3 pontos, agora tem 4 atrás. Ou seja, mesmo o Flamengo perdendo no Fla-Flu, o Palmeiras permitiu que o Flamengo tirasse 7 pontos. 7 pontos. Então é uma situação esquisita, né? Evidentemente, agora joga as fichas na final. O Flamengo não vai jogar completo, com toda certeza. O Léo Ortiz não viajou também porque piso de plástico,
não iriam colocar o jogador para jogar no piso de plástico depois dessa lesão, mas deve estar em condição no final de semana. Então, acho que de titulares hoje, além do Rossi, o goleiro, eu acho que os zagueiros, no caso do Danilo hoje como titular, mas no sábado talvez com a volta do Léo Ortiz não, o Léo Pereira, acho que talvez o Pulga, não acredito que mais do que isso não. Acho que não vai mais do que isso, para começar o jogo. No banco vão ficar os caras ali que de repente podem entrar para alguns minutos, digamos, se o Palmeiras não estiver vencendo e o Flamengo está 0-0, você pode lançar 2, 3 titulares na reta final para tentar um gol da vitória. Seria razoável, vai depender do andamento da rodada. Mas eu não acredito que ele jogue com titulares, não. Acho que ele vai começar com, no máximo, esses 2, 3, a zaga que ele tem problema, o goleiro, e talvez o Pulga, que não jogou no final de semana, estava suspenso, então poderia reaparecer. Os outros, não acredito que jogue Varela, Alexandre não joga, Jorginho acho que não joga, Arrascaeta acho que não joga, Bruno Henrique também não, Cebolinha, Carrascal, acho que ele vai com vários outros jogadores e esses aí acho pouco provável que comecem, talvez joguem parte do jogo. Esse é o meu palpite para a escalação, tentando analisar, porque ninguém tem a informação correta, né? Só o Felipe Luiz tem, isso não está vazando, e então a gente pode ficar aqui especulando, mas eu acho que o caminho é esse, entendo que é esse aí. E, ao mesmo tempo, estaremos acompanhando Atlético Mineiro juntando os pedaços depois da perda do título da Sul-Americana contra um time que pode ser campeão nesta noite, o Flamengo, dependendo do jogo entre Grêmio e Palmeiras. Que noite, amigos! Raça, amor e paixão. Pode até não ser hoje, mas e se for? A expectativa da nação está grande. Desde o início da temporada, o Flamengo tem um principal objetivo: voltar a levantar o título brasileiro. Algo que não acontece desde 2020. De lá pra cá, 4 campeonatos foram disputados e o jejum, enfim, está próximo de terminar. Para que a taça seja levantada ainda hoje, a conta é simples. Os rubro-negros precisam vencer o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e torcer pela derrota do Palmeiras contra o Grêmio, no Rio Grande do Sul. Se isso acontecer, o Flamengo vai abrir 7 pontos do vice-líder e não poderá mais ser alcançado. A viagem para Belo Horizonte foi com o elenco praticamente completo. Só Pedro, Alan e Léo Ortiz se recuperando de lesões. E Vinha, não relacionado, ficaram no Rio de Janeiro. Torcedores recepcionaram o time na chegada do hotel, com grito de seremos campeões. Apesar da chance de título, com 2 rodadas de antecedência, Felipe Luiz tem cautela com a final da Libertadores, no próximo sábado, e deve mandar a campo um time mesclado. A boa notícia são os retornos de Pulgar e Saul, que cumpriram suspensão no sábado. O provável Flamengo tem Rossi, Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo e Arrascaeta ou Carrascal. Luiz Araújo, Plata e Samuel Lino ou Everton Cebolinha. Final é sábado, mas não dá para poder pensar em sábado, porque terça-feira temos mais uma final também, um jogo muito difícil. Então, pensar no Campeonato Brasileiro, é claro que está chegando próximo, bate um pouquinho a ansiedade, mas temos que pensar no próximo jogo, que é o Brasileiro. Então, depois de terça-feira, aí a gente vai começar a pensar na final da Libertadores. Do outro lado, o Atlético Mineiro viu a rivalidade com o rubro-negro crescer nos últimos anos. Os cariocas, inclusive, conquistaram a última Copa do Brasil na Arena MRV. A tentativa é impedir um novo título em BH e afastar o clima tenso depois do vice na Copa Sul-Americana. Parte do elenco alvinegro, que não foi relacionado para a decisão, assistia ao jogo da arquibancada no Paraguai, quando se envolveram em uma discussão com torcedores que criticavam o time. Lianco foi o atleta que saiu em defesa do grupo e, depois de publicar um vídeo se explicando, excluiu as redes sociais. E foi uma reação minha, não foi uma ação, não foi eu que comecei. Eu reagi àquilo que foi falado.
Se eu não tivesse feito nada, se ninguém tivesse feito nada, no final do jogo ia estar todo mundo postando. Olha que time que não tá unido, time como é que ganha assim, ninguém ligando pra nada, ninguém nervoso, ninguém ficou triste, ninguém chorou, ninguém tá bravo. Perder 3 finais é muito ruim. Dói aonde não cicatrizou ainda. Mas a gente chegou em 3 finais importantes, em 12 meses. E a gente não pode apagar que estar nas finais é estar mais próximo de ganhar. Sampaoli vai precisar mudar a equipe. Igor Gomes está suspenso. Alan Franco e Guilherme Arana são dúvidas. Os dois deixaram o gramado da final com dores. A provável escalação tem Saravia, Vitor Hugo, Júnior Alonso, Guilherme Arana ou Caio, Fausto Vera, Alexander, Gustavo Scarpa e Bernard, Hulk e Dudu. A bola rola às 9h30 da noite, mesmo horário que Grêmio e Palmeiras se enfrentam a 1.700 quilômetros dali, no Rio Grande do Sul. Distância que logo mais pode separar a dor de uns e a festa de outros. Bom, a Arrascaeta pode ser o grande nome da temporada, caso vença o Campeonato Brasileiro e a Libertadores ao mesmo tempo, não é? É um jogador que brilhou nesse ano, fisicamente talvez seja a temporada mais consistente, e o Flamengo como um todo passou ali por uma oscilação, empatando, viu o Palmeiras ser líder, e agora está muito perto do título brasileiro. Se vencer o Galo nesta noite e o Grêmio superar o Palmeiras, o Flamengo já vai levantar a taça e já chega para a decisão da Libertadores como campeão brasileiro. Já pensou que diferença, que leveza? Edu Dracena, vocês deixaram. Infelizmente deixamos aí na reta final. O Palmeiras deixou o Flamengo passar e agora é muito difícil de pegar, porque você abre 4 pontos, faltando só 3 rodadas, é muito difícil realmente. Agora, o foco realmente ficou para sábado. É o jogo da vida do Palmeiras, é o jogo onde que pode salvar, sim, a temporada, porque é um campeonato que pode dar o tetra, né, da Libertadores. Isso é uma marca muito importante para qualquer clube brasileiro neste momento. Então eu vejo que o Flamengo é um momento melhor no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, mas a gente sabe que o futebol, Renato, se define muito nos 90 minutos, onde que de repente o mental, sabe, a preparação possa ser de uma forma mais convincente. Então eu confio muito no trabalho psicológico do Abel perante seus atletas para que possa fazer o jogo da vida e o Palmeiras sair campeão. Cicinho, quero ouvir os seus prognósticos. Para você, o Flamengo hoje vai superar o Galo? E segundo lugar, para você, o Flamengo superando o Galo, vendo uma combinação correta em Porto Alegre, será o campeão da Libertadores? A pergunta é direta. Não, eu acredito que há essa grande possibilidade, sim, até pelo momento do Palmeiras, né? O Palmeiras, lógico, se tratando de uma equipe alternativa, os jogadores também vão querer mostrar ali do Palmeiras e tem condições totais, porque o Abel, ele consegue extrair isso dos jogadores que ficam no banco, né? Essa competitividade. Mas o Flamengo, o momento do Flamengo é melhor. Então, assim, você entra dentro de campo mais leve, não entra aquela pressão de estar somente 1 ponto. E, assim, tudo isso traz uma expectativa maior para a grande final de sábado da Libertadores, sem sombra de dúvida. E o Flamengo chegar na final para disputar o título, já sendo campeão brasileiro, aí vai jogar muito mais leve ainda. Cabe ao Palmeiras fazer um grande jogo hoje e não permitir que isso aconteça. Ronaldão, que muretagem do Cicinho, tudo bem, né? Mas a pergunta é outra agora, porque vamos pensar um pouquinho em Campeonato Brasileiro. O Galo volta completamente por baixo da Sul-Americana, perdeu nos pênaltis, deixou chegar nos pênaltis e o Lanús levou o título. Ele também precisa dar uma resposta para a torcida. E já pensou, o Galo que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil, se ele segura pelo menos hoje o Mengão, dá uma graça no campeonato um pouquinho mais. Mas você lembrou muito bem que o Galo, ele eliminou o Flamengo.
Vocês estão esquecendo, foi esse ano ainda que o Galo eliminou. Então o Flamengo está entalado com o Galo. Hoje, eu acho que o Galo que o Galo tem um pontinho aí, os 42, 41. É que hoje também tem a questão da torcida do Atlético Mineiro, que eu acho que vai bastante. Mas o Galo não está tão bem assim, não. 44 e um jogo a menos. O Hulk já não está se dando bem com o São Paulo, já está um olhando meio torto pro outro. E o Flamengo vem com essa máquina toda para cima. E deve ser o campeão hoje. Que máquina, tem que ser hoje, Cicinho. Que máquina, porque o Flamengo, rapaz? com o time reserva, não ganha. Ó, a campainha não é o Arrascaeta.